meus amados recebam o perfeito entendimento da palavra de Deus. Obrigado, Senhor. Eu já oro, Pai, por aqueles que irão receber este ensino e que haja, Pai, a testificação do Espírito Santo de Deus, segundo a tua vontade, e isso para a tua glória. E os anjos ministros, em favor, todos os eleitos que são escolhidos e predestinados a receberem a graça e o apostolado, que haja testificação, para que o meu trabalho não seja em vão, Senhor. Eu já declaro as mentes libertas de todo o cativo, Senhor, de todas as fortalezas, de todas as sofismas, em nome de Jesus. Eu já declaro destruída todas as fortalezas, todas as amarras nas mentes, para que recebam o perfeito entendimento e sejam libertos na mente e que possam estar reinando em perfeito entendimento e reinando em vida. E isso para que teu nome seja glorificado. Abba, Pai. Assim eu creio e assim eu declaro em nome de Jesus Cristo e esse o ressuscitado. Glória a Deus. Glória a Deus. O ruim desse horário é por conta que é um sábado, né? Nós nos reunimos em um espaço aberto, né? Somos um núcleo em graça. E o espaço é aberto, então tem os cachorros que passam latindo, as motos, os carros, né? E as casas também que colocam aí o seu som. Mas o importante, amados, é focar aqui no estudo da palavra de Deus. E glória a Deus pela sua vida. Amados, nós temos um tema hoje. Nós vamos falar sobre palavra da lei e palavra universal. Existe uma diferença, amados, quando você visita os livros históricos. Hoje nós vamos falar dos livros históricos. Eu coloquei aqui alguns versículos, mas principalmente mais em Mateus, né? Nós iremos falar sobre a palavra da lei e a palavra universal. Qual a diferença, amados? A palavra da lei, ela é uma palavra específica para um povo, né? E ela é uma palavra da lei. Ela está fundamentada, amados, em obras, em coisas ainda que antes de Jesus morrer e ressuscitar, ainda é do evangelho da circuncisão. A palavra universal, ainda que falada, né, por Jesus no livro histórico, a palavra universal, ela é uma palavra voltada para a fé, diferente da palavra da lei, que é uma palavra voltada para obras práticas, para um povo específico. E a palavra universal, ela é para diferentes povos, tribos, nações, raças. Está relacionada à fé, está relacionada ao que crê. Então ela é uma palavra para nós, ainda que esteja escrito, amados, nos livros da lei, porque a revelação da graça, ela está com Paulo, ela está nas 14 cartas do apostolado, mas não é por isso que nós não vamos ler, né, as cartas, né, de Mateus, de Marcos, de Lucas, né, de João. Não é por isso que nós vamos ler os livros que são históricos, né? Então nós vamos entender hoje essa diferença, amados, porque é preciso, amado, você entender que você não pode, é como você pescar, você não pode pegar, quando você pesca, você vai pescar todo tipo de peixe, né? Mas vai ter peixe que é pequeno, vai ter peixe que você não gosta, vai ter peixe que não é para você. É assim, é a palavra, amados. Você tem que separar
porque nós estamos debaixo da graça, nós estamos em uma nova aliança. Não podemos pegar a palavra da lei e praticá-la e se apegar a ela para nós, agora na graça. E glória a Deus pela sua vida. Então eu vou ler aqui alguns versículos referente à palavra da lei e alguns referente à palavra universal, para que haja uma comparação, para que os amados tenham o perfeito entendimento e a direção de Deus. Vamos ler Marcos 16, o versículo é 14 e 18. Marcos 16, do 14 ao 18. Aqui, amados, é Jesus falando, né? Comissionando os discípulos. O 14. Mais tarde, Jesus apareceu aos 11, estando eles à mesa, e lançou-lhes em rosto a incredulidade e dureza de coração, porque não acreditavam nos que o vinham visto já ressuscitado. O 15. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E estes sinais hão de seguir os que creem em meu nome: expulsarão demônios, falarão em novas línguas. E o 18: pegarão em serpentes, quando beberem alguma coisa mortífera, eles não lhe fará mal algum, porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Aqui, amados, é uma palavra da lei. Ela é uma palavra direcionada para os discípulos. Quando você vê aqui o título, Jesus comissionava os discípulos. Então, é uma palavra específica para os discípulos e não para nós. No 15, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então, amados, quando Jesus falou, a graça ainda não existia para os judeus, né? A graça ainda não havia sido revelada, consumada. Jesus ainda não havia morrido e ressuscitado para consumar, para que nós estivéssemos debaixo da graça, amados. Então, esse evangelho que Jesus falou, e de pregar a toda criatura, ainda não era o evangelho da incircuncisão. Então, o que o povo faz? Pega essa palavra e vai pregar para toda criatura, o evangelho da circuncisão. O que é que eles vão pregar? O que Jesus comissionou aos discípulos. O 16: quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. É esse evangelho que tem que ser batizado para ser salvo. Ainda que esteja escrito, amado, você precisa discernir a palavra da lei e a palavra universal. Essa palavra é uma palavra da lei específica, porque é um evangelho da circuncisão que precisa fazer, e ser batizado é uma obra, como eu havia falado. E a palavra da lei, ela está relacionada a um povo específico, ela está relacionada a obras da lei, e não a fé, e não universal, como gentil e judeus. Então aqui está falando de obras. Esta palavra, este evangelho, foi comissionado aos 12, amados. É uma palavra da lei. Não podemos pegar para nós, gentil que nasceu debaixo da graça e já foi salvo pela graça, e se apegar em obras da lei, palavras da lei, e será salvo. Se não crer,
será condenado. Então é condicional, mas a graça não é condicional, amados. Efésios 2, 8 e 9. Pela graça nós somos salvos. Glória a Deus pela sua vida. Eu vou ler agora Mateus. Agora vamos para o livro de Mateus. Vamos para o 28 e o 19. Glória a Deus. Mateus 28 e 19. Portanto, ide, fazei discípulos de todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse ide aqui, amados, é um ide para o evangelho da circuncisão. Esse ide aqui foi um ide para os discípulos, para eles irem, né, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Foi uma ordem específica dada, uma palavra para um povo, amados, que estava ainda debaixo da lei. Não é para nós. O ide não é para nós, porque o ide agora não é discipulado. O ide agora é apostolado, porque a graça ela foi revelada para o apóstolo Paulo. Então o ide para nós, ele está nas 14 cartas do apóstolo Paulo, amados. Por isso que nós estamos entrando nos livros históricos hoje para explicar, né? Porque se tiver escrito, nós cremos. Então aqui está relacionado a uma palavra da lei, um evangelho da circuncisão que precisa de obras, ou seja, se batizar para ser salvo. Então era condicional na lei. Na graça, todas as coisas estão consumadas, amado. Glórias a Deus. Então, e de fazer discípulos, né? Não só para falar do batismo, do evangelho, mas disse também para ir de fazer discípulos. Amados, fazer discípulo é uma palavra da lei. Jesus mandou fazer discípulos, os discípulos dele. Nós não somos discípulos de Jesus, de Nazaré. Nós estamos debaixo da graça e do apostolado. Nós recebemos a graça do apostolado. Romanos 1:5. Nós recebemos essa graça e nós recebemos esse apostolado, amados. E nós estamos fundamentados, né, enraigados nesse apostolado e recebemos essa graça. Então essa palavra do ide de Jesus e também de fazer discípulo e do evangelho está voltada para a lei, ainda que esteja escrito aqui no livro histórico, ficou, amados, registrado. Ela não é uma carta para os gentios. Aqui é específico, ou seja, histórico. Um livro histórico está narrando, está falando como foi na lei. Só que nós, gentios, agora debaixo da graça, nós não estamos mais debaixo, né, de nenhuma palavra. Nós estamos debaixo, né, de uma palavra profética, apostólica, amados. A palavra, ainda que esteja aqui, sendo universal, aí, posso pegar para mim, ainda que Jesus tenha falado. Porque, como eu falei, não podemos descartar, ainda que esteja no livro histórico, quando a palavra é universal. Existem várias palavras. Eu peguei aqui somente algumas, que nós veremos. Ainda aqui em Mateus, vamos ver o 24 e 14. Mateus 24 e 14. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, então virá o fim.
Então, esse evangelho que será pregado em todo o mundo, em testemunho em todas as nações, então virá o fim. Esse evangelho, amados, ele não é o evangelho da incircuncisão. Não poderia, porque, amados, a graça ela é racional. Se Jesus está aqui vivo e falando, a graça, né, a graça, ela iniciou quando Jesus morreu e ressuscitou. Ele verdadeiramente, amados, estava falando de uma palavra da lei. Não podemos pegar para nós. Além de ter sido uma palavra da lei, que não é para nós os gentios, era específico para os discípulos, amados, para eles se pregar. Hoje nós não pregamos a palavra da lei. Hoje nós não pregamos o discipulado. Hoje nós não vamos fazer discípulos, amados. Hoje você prega o que Cristo já fez. Não é aceitar Jesus. Nós pregamos a palavra, a ovelha crê como está escrito e já está consumado, amado. Porque aqui era um evangelho ainda por obras, né? Precisava ainda das obras, diferente da palavra que é universal. Ainda vamos ver somente mais uma palavra da lei, que está em Mateus também. Vamos para o capítulo 6, o versículo é o 9 e 13. Mateus 6, 9 e 13. Glória a Deus. Eu estava fazendo, amado, esse estudo, né? Direcionado pelo Espírito Santo. E eu não poderia deixar de falar desse versículo, porque esse versículo, ele é uma palavra direcionada para a lei, foi uma palavra direcionada para os judeus, uma oração modelo. Se vocês verem aqui em Mateus, nós vamos ler do versículo 9 ao 13, ele é uma oração modelo. Está escrito ou não está escrito? A oração modelo. Então, amados, a oração modelo, ela foi uma oração para aquele tempo, ou seja, o tempo da lei. Por isso que a palavra é uma palavra da lei. Ela não é uma palavra para nós, agora debaixo da graça, debaixo do apostolado. E glórias a Deus. Então ela não é uma oração, ou seja, não é uma palavra, não é uma oração universal. Ela é específica, foi para a lei, porque nós estamos lendo livro histórico, amados. Então ficou registrado. Mas por que está escrito? Porque ficou registrado como uma história. Aconteceu, né? Como o mar abriu, ficou registrado, amados. Então é a mesma coisa, é uma oração modelo para os judeus e está relacionado especificamente para eles. Vou ler. Portanto, vós orareis assim. Vós quem? Os judeus, amados. Porque a graça ainda não tinha sido consumada. Estava falando para o presente. Nós éramos ainda o futuro que ainda viriam. Vós orarei assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Então aqui, amados, Pai nosso que está no céu. Por que não é para nós? Porque Ele está no céu e Ele está em nós. Então Ele não está só no céu, né? Ele está também em nós. Então eu não posso dizer só Pai que está no céu, mas Ele está em nós. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, aqui, amados, estava falando do que ainda iria acontecer. Ou seja, o reino de Deus já veio e ele já está em nós, que é o Espírito Santo de Deus, que já está em nós. Então, não posso dizer que venha o teu reino, que Jesus possa estar consumando, mas ele já consumou. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, né? Então, amados, Deus tem nos dado o pão de cada dia.
perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Então, Deus já nos perdoou. Nós já estamos sem pecados, já estamos remidos, santificados. Jesus já tirou o pecado. Então, eu não posso pedir que Deus me perdoe. Por isso que essa oração ela é específica, é uma palavra da lei para os discípulos. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Então a tentação agora, amados, ela é uma tentação humana. Então, para que fique claro que a oração do Pai Nosso, que está escrito aqui, oração modelo, não é nem a oração do Pai Nosso, né? Mas pegaram aí todo o sistema, amado, tanto os católicos como os evangélicos, todos fazem a oração do Pai Nosso. Se você for no velório, as pessoas estão aí realmente fazendo também. E glória a Deus pela vida dos que têm entendimento, amados. Porque não é só você orar o Pai Nosso ou contar ali o texto, né, as bolinhas, né? É conversar, é ter diálogo. Não é uma oração para você estar ali e só citar para Deus. É você conversar realmente com Deus. Ele está dentro de você, amados. Ele não está longe, não está só no céu, ele está em você. Então você pode orar aonde você estiver, amados, e orar a Deus, sem ser uma palavra repetitiva, amados. Uma oração espontânea, uma oração de fé que está dentro de você. Agora eu vou falar 4 versículos, né, referente à palavra universal. Vamos ler João 10:10. João 10:10. O ladrão não vem senão para matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Vamos ficar aqui com a parte B. Eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Jesus aqui está falando, claro que ele está falando com os discípulos, mas essa palavra, ela não é uma palavra que é condicional, ela não é uma palavra relacionada específico para a lei, né? Eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. A palavra universal, ela é para quem crê. Peguei para mim, eu recebo para mim, eu recebo por revelação. A mim foi revelado. Uma coisa está escrita, outra coisa ela lhe ser revelada. Jesus disse que eu vim para que tenha vida e vida em abundância. Opa, eu creio. Ele já morreu, ele já ressuscitou, e eu quero, e eu tomo posse, e eu recebo essa vida, e essa vida em abundância. Então é uma palavra, amados, universal, para você pegar, para você que crê, ou seja, não é direcionado somente para os judeus, porque é uma palavra de fé, né? Não é uma palavra de obras. Sempre a palavra profética, né? A palavra universal, que é para nós, ela é uma palavra voltada por fé, amados, e não por obras, ainda que esteja no livro histórico. Você pode pegar ela para você como uma palavra revelada pelo Espírito Santo e pegar ela para você. Agora vamos ler Mateus, voltar para Mateus 21, o versículo 22. Mateus 21 e o versículo é o 22. Tudo o que pedirdes
em oração, crendo, o recebereis. Não peguei tantos versículos, nós vamos ler apenas mais um. Tudo que pedis em oração. Aqui, amados, está relacionado à fé. Porque tudo que os judeus pedir, tudo que os gentios pedir, porque aqui não é uma palavra condicional, aqui não é uma palavra específica de obra, como é uma palavra da lei voltada para obras, é voltada para o que crê, para a fé. Tudo que pedis em oração, tudo que você pediu, não é aquela oração modelo, mas a oração modelo não está te pedindo, está o quê? Que venha o teu reino, né? Perdoa os meus pecados, ou seja, o reino de Deus já veio, perdoar os meus pecados, se já foi perdoado. Então, você está pedindo obras, pedindo que Jesus venha. Então, aqui não, é uma palavra universal. Tudo que pedir de oração é a sua vida, mãe. É a sua vida, é a sua oração particular com Deus, né? Crendo, o recebereis. Ou seja, se você crê naquilo que você orou, recebereis. O que é que você vai receber? Aquilo que você orou, aquilo que você creu. Então essa é uma palavra universal, que ela serve para mim, para aquele que crê agora na graça, ainda que esteja escrito lá. Porque também nós não podemos, né, ser radical extremista, né? A revelação da graça está com Paulo. Eu não vou ler nada, eu vou ler só as 14 cartas. Não, amado. Nós podemos entrar na lei, sair da lei, entrar nos livros históricos, sair dos livros históricos, porque você tem a direção do Espírito Santo de Deus, para que ele te testifique, amado. E isso é maravilhoso, né? Porque quando eu estava fazendo esse estudo, o Espírito Santo foi me dando os versículos, ele foi me dando o tema, né? Vem assim na minha mente, e aí eu vou logo escrevendo. Aí eu vou escrevendo, vou pegando os versículos, e quando eu vejo, a ministração está pronta, né? Glória a Deus. Porque nós temos o Espírito Santo. Então aqui, amados, ela é uma palavra profética, né? Ela é uma palavra universal. Eu vou ler somente mais uma, mas é só para que os amados entendam, amado, que ainda que esteja no livro histórico, tem palavras universal, que você saiba discernir a diferença do que é palavra profética, né? Que é uma palavra universal, o que é uma palavra da lei, que está relacionada a obras, relacionada a um povo específico. E vamos concluir em Mateus 18. Mateus 18, o versículo é o 20. Glória a Deus. Mateus 18, 15. Pois, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Glória a Deus. Essa é uma palavra universal, porque Jesus falou, valia naquele momento, está valendo hoje, e vai valer amanhã, e vai valer depois, amados. Pois onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou eu no meio deles. Então não importa se tenha 2, se tenha 3, se tenha mais, né? Aí aqui nós estamos reunidos, aí na internet tem outros reunidos, e se depois você estiver ouvindo no canal, eu coloco essa ministração no canal, o Espírito Santo vai estar com você e ele vai testificar. Ele não vai estar, amado, só se você se reunir. Ele está dentro de você. Se você orar sozinho, Deus vai estar com você. Se você orar com 2, ou se reunir com 2, ele vai estar com você. Se ele se reunir com 3, ele vai estar com você. Então aqui é uma palavra universal. Eu posso
pegar essa palavra e eu posso crer, como eu falei. A palavra universal, ela é uma palavra voltada para a fé, para aquele que crê, para aquele que pega, para aquele que recebe. Então eu creio que nós nos reunimos aqui, amados, no nome de Jesus, como ele falou, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, nós nos reunimos no nome de Jesus. E 2, 3, 4, 5, não sei quantos, que se reuniu conosco esta noite, receba o perfeito entendimento, receba a perfeita direção de Deus, para que você possa saber discernir a palavra que é da lei, a palavra que ela é profética, que é uma palavra universal para nós agora, os gentios, em graça. E glória a Deus pela sua vida. Abba, Pai. Então, amados, aqui nós encerramos mais um estudo em graça. E glória a Deus pela sua vida. Essa é a graça e esse é o apostolado. Aplaudo o Senhor Jesus pela sua palavra. Glória a Deus. Abba, Pai. Louvado seja o teu nome, Pai. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus, Senhor. Obrigado, Pai. Nós nos reunimos em teu nome, e o teu nome foi glorificado e foi exaltado.